Vamos falar de uma notícia que agora é manchete do UOL, né, trazida pelo nosso colega Jamil Chad, diretamente de fora, né, do país. Polícia Federal fará pente fino em dinheiro movimentado pela Operação Lava Jato. Né? Então, é, a nossa manchete agora, se o pessoal puder até avançar um pouquinho para a gente poder levar para a nossa audiência. A Polícia Federal fará um pente fino em todas as movimentações conduzidas por contas relacionadas com a organização da Operação Lava Jato. O objetivo será de conhecer a origem e o destino e os procedimentos usados pelos procuradores em transferências que chegaram a milhões de dólares. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal depois das revelações do UOL sobre um acordo negociado entre os procuradores da Lava Jato e as autoridades americanas, né? E nas redes sociais ele falou, Flávio Dino, né? Encaminhei hoje à Polícia Federal o caso dos acordos feitos pelos procuradores com outros países sem o procedimento legal. O objetivo é a investigação sobre a origem e o destino de bilhões de reais e os motivos que levaram a tais acordos com autoridades estrangeiras, né? E aí, isso aí saiu de onde? Sem querer ser cabotino, mas saiu aqui do UOL. Quem acompanha o UOL, quem segue o UOL, quem se informa pelo UOL, ficou sabendo antes das outras pessoas. O UOL apurou com exclusividade que o ofício foi enviado pelo gabinete do ministro para a Terceira Vara Federal de Curitiba, onde já existe um procedimento estabelecido, né, pelo Conselho Nacional de Justiça para apurar os procuradores da Lava Jato, como os procuradores conduziram seus trabalhos. Só para o pessoal, baixa um pouquinho aqui a matéria, por gentileza, só para eu poder avançar. Né? Aqui, ó. Até para mostrar, se puder mostrar na tela para o pessoal, né? Tirar o nosso Sérgio Moro. Na semana passada, o UOL, né, a newsletter A Grande Guerra e o ICL Notícias publicaram reportagem exclusiva na qual mostrava como o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol negociou em sigilo com as autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Né? Deem uma olhada, vale a pena dar uma olhada nessa reportagem, né? Feita tanto pelo Jamil Chad, quanto pelo Chad aqui do UOL, quanto pelo Leandro Demore. Né? É uma reportagem interessantíssima, né? A negociação não envolveu a Controladoria Geral da União, o órgão que é competente por lei para isso, foi na base só dos procuradores. Né? As conversas entre procuradores suíços e brasileiros aconteceram por mais de 3 anos pelo aplicativo Telegram, sempre ele, e não eram registradas oficialmente. Elas aconteciam por causa do papel das autoridades de Berna, capital da Suíça, para quem fugiu das aulas de geografia, na busca, confisco e detalhamento das contas usadas como destino das próprias investigadas na Operação Lava Jato. Gente, voltando para cá, até para conversar com a Ju, né, a gente tem, se vocês puderem acompanhar, darem uma olhada nessa matéria, ela é interessantíssima. Inclusive, havia conversas do Deltan Dallagnol com os seus pares na Suíça para tentar para discutir a repatriação de recursos, pagamento de multa da Petrobras fora do Brasil, como trazer de volta. E nessa discussão toda, né, naquela época, vamos até lembrar que a própria membros da Operação Lava Jato tinham pensado em criar uma organização da sociedade civil, uma fundação, um instituto, alguma coisa nesse sentido, para receber aportes bilionários de fora dessas indenizações para atuar, segundo eles, na luta contra a corrupção. Mas na prática isso é internalização de um dinheiro que é público sem passar pelas instâncias cabíveis. Né? E agora, Flávio Dino, sem citar o nome de Deltan Dallagnol, né, que era o personagem principal dessas revelações, diz que tudo será calculado, investigado, checado, verificado, carimbado. Ju, como é que você vê essa declaração do ministro da Justiça? Léo, eu acho que já passou da hora de se apurar tudo, né? É muita coisa, desde que começou a vir à tona, né? Esses detalhes dos chats, dos procuradores com o Moro e os bastidores da Lava Jato, ocorreu sempre uma dificuldade, né? De se avançar nessas investigações. Então, que se apure, né? Que se forneça toda a informação, porque é para a gente saber se o Estado brasileiro foi realmente lesado ou não. Eu estava olhando aqui, enquanto você estava lendo a matéria do nosso colega aqui, do querido Jamil, estava vendo que, na praxe, né, o Deltan não respondeu os questionamentos deles e depois usou as redes sociais
para responder a matéria. E aí, enfim, que é uma coisa que às vezes até os bolsonaristas faziam também. A gente pergunta, eles não respondem, e aí depois eles escrevem qualquer coisa no Twitter. E aí me chama a atenção que ainda nós estamos em 2023, parte da resposta seja que eles não reconhecem as mensagens, os chats. Isso depois que até já, enfim, em certa medida, os chats foram usados até para o próprio reconhecimento, né, de que o Moro foi parcial no julgamento do presidente Lula. Então, por que não tem a transparência, né? Por que não explica? Então, explica bem detalhadamente para a gente aqui se essa conversa, porque a única coisa que é dita aqui pelo Deltan é de que esses acordos foram feitos de maneira confidencial por várias razões de interesse público, para preservar a investigação, mas não detalha, né, as questões, não enfrenta, né? Seria interessante que ele enfrentasse, que ele explicasse, e, enfim, pudesse deixar que as pessoas compreendessem e tirassem as próprias conclusões. Mas então, quem sabe, daí nos autos, né, dessa investigação venham as respostas, Léo.